Boa noite novamente a todos. O meu nome é Selene, vou fazer a preleção do Evangelho desta noite, a cólera, a raiva e o ódio. Mas antes, eu convido vocês a fecharem os olhos, procurando se conectar com a serenidade e a tranquilidade deste ambiente, procurando deixar do lado de fora desta casa todas as preocupações, todas as dificuldades do dia, a correria, as coisas que ainda porventura temos por fazer nesse dia. Vamos inspirando e expirando, focando na nossa respiração, para que possamos acalmar a nossa mente e o nosso coração. E assim possamos cumprimentar o nosso anjo de guarda, este amigo que está ao nosso lado, sempre nos protegendo e nos intuindo. Vamos receber as suas vibrações de paz e de amor, acalmando o nosso coração e a nossa mente neste momento. Vamos cumprimentar o mentor desta casa, que juntamente com os trabalhadores se colocaram a postos para termos esse ambiente de serenidade e de tranquilidade. Vamos colocando em nossa mente a figura de Maria, nossa mãe querida e abnegada, exemplo de amor, exemplo de dedicação e abnegação. Vamos nos deixar envolver por seu manto azul de amor e de proteção neste momento. E assim, colocamos em nossa mente a figura de Jesus, o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso exemplo a ser seguido, para que possamos, agradecidos, aproveitar este momento como sendo um momento único e agradecer a sua proteção e o seu amor, que na grande maioria das vezes nos segura pela mão ou mesmo carrega pelo colo, que também se rejubila com as nossas vitórias. E assim, com Maria e com Jesus, na nossa mente e no nosso coração já acalmados, possamos nos dirigir ao Pai da vida, agradecer a oportunidade desta reencarnação, agradecer a oportunidade das infinitas aprendizagens e oportunidades para crescermos enquanto encarnados neste planeta de provas e expiações. E por isso dizemos, do fundo do nosso coração: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. O tema, a cólera, a raiva e o ódio, está no capítulo 9, né? Na verdade, que é o capítulo que se chama Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, é o item 9. Mas o ódio, né? O outro sentimento aí, está no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, no item 10. Depois, quem quiser refletir durante a semana sobre o tema em casa, fica o convite. Bom, a cólera, a raiva e o ódio, eu colocaria assim, né? A raiva, o ódio e a cólera, se a gente fosse colocar numa ordem crescente ou decrescente de tragédia, né? Enfim, esses sentimentos, eles estão à nossa volta, né? Eles aparecem em nosso coração, pelo menos a grande maioria de nós, encarnados nesse planeta de provas e expiações.
E o Evangelho, ele explica, né, esse item 9, ele explica o porquê que esses sentimentos nos rodeiam, né? Evidentemente que nós somos seres imperfeitos, estamos nesse planeta de provas e expiações. Ninguém que está aqui nessa sala ou qualquer, né, outro ponto, né, desse nosso planeta, com algumas raras exceções, a gente já foi tomado por esses sentimentos aí, assim, né, seria o termo correto para serem chamados, né? E aí o Evangelho ele coloca assim: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Ou seja, a gente permite que esses sentimentos, aqui ele está falando da cólera, mas a raiva, ou mesmo o ódio, a gente permite que esses sentimentos nos visitem por conta do grau de orgulho que a gente tem no nosso coração. Então é alguma coisa que a gente planejou, que a gente queria que saísse de determinada maneira e não saiu. Ou é alguma coisa que a gente queria demais que acontecesse, não aconteceu. Ou às vezes porque a gente escuta alguma coisa e às vezes o outro está falando no intuito de não nos diminuir, mas a gente se sente diminuído. Por quê? Porque a gente tem essa questão do orgulho mal resolvido dentro da gente. Porque a gente, né, os psicólogos falam, né, da questão da criança interior que habita o nosso coração, né? A gente tem uma criança que traz desse caminhar, não estou falando nem das outras existências, né? Então eu tenho lá uma Selene que era criança morando aqui dentro de mim, que às vezes, se ela era uma criança muito birrenta, ou se ela era uma criança que não suportava ouvir não, às vezes, ou sempre, ou de vez em quando, ela pode aflorar e superar a Selene adulta, né? Então, se a gente pensar um pouquinho, e como essa criança que está dentro da gente, a gente deixa ela transparecer. Ou às vezes ao contrário, a gente tem essa criança muito bem resolvida, né, dentro da gente, a gente acalma essa criança e ela aparece na forma de alegria, na forma de brincadeiras, na forma desse lado positivo que a criança enxerga a vida, né? Depende da gente querer qual das duas habite. Às vezes a gente precisa daquela criança birrenta fazer um trabalho com ela para ela deixar de fazer birra, né? Daí também vai a gente, enquanto pais, avós, né, irmãos, de como a gente cuida da criança que a gente tem a responsabilidade, né, que é nosso filho, que é nosso irmão, que é nosso neto. Se a gente está permitindo também que essas crianças sejam eternas birrentas, porque, na verdade, elas, né, não conseguem ouvir um não que faz o escândalo, né? Acho que todos nós aqui já presenciou cenas, né, da criança tendo um petit e da gente também tendo um petit. Se a gente conseguisse, né, como o Evangelho coloca aqui, né, sair para observar, né, vamos supor, lógico que a gente adulto não faz, né, não se joga no chão como a criança, como algumas crianças, né, não escandaliza quando quer um brinquedo e a mãe não dá, mas a gente tem outras formas de escandalizar, de colocar, deixar a cólera, né, fazer morada na vida da gente. E por conta disso, né, a reflexão é justamente essa. Como que a gente trabalha
esses momentos em que a raiva, ou que se pode transformar em ódio, ou que pode transformar em cólera, habita o nosso coração. No Evangelho, ele fala assim: pesquisai a origem desses acessos. Olha que interessante, hein? Quando se alguém, né, tem esses acessos de raiva, né? Olha como ele coloca, achei o máximo. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Então, que a gente reflita um pouquinho, né? Quando a gente foi o protagonista de uma cena em que a gente fez um escândalo, ou quando a gente viu alguém fazendo um escândalo, por que a gente faz isso? O que faz com que a gente se exalte, desça, né, como diz o ditado, do saltinho e rode a baiana, né, como dizia minha mãe. O que faz eu fazer isso? É eu tomar consciência disso, que me permite ir mudando essa maneira de ser. Quem faz escola aqui, né, quando faz a escola do Evangelho, a escola de aprendizes, a gente aprende diferentes caminhos para trabalhar essas imperfeições, esses verdadeiros vícios que assolam a gente. Às vezes eu preciso aprender a bater na almofada, que nem eu falava para os meus aluninhos, quando eles estão com muita raiva, eu tinha uma almofada na classe, soca a almofada que a raiva passa e a gente continua depois. Esses dias lá na escola, a professora estava contando, ontem na verdade, ela estava contando de uma experiência, de um projeto que tem na prefeitura, e o que era proposto lá era como que a criança, quando a criança ficava com raiva, ensinando a respirar, né? Então, e isso vale para a gente também, né? Então, quando eu respiro e presto atenção na minha respiração, eu me acalmo porque eu estou respirando, percebendo o ar entrar e sair, entrar e sair. E na classe teve eles não iam ter aula de informática, eu não lembro o que aconteceu lá, que não ia poder ter aula naquele dia, e o menino ficou muito bravo, a professora conversou, dali a pouquinho estava ele sentado de olhinho fechado, inspirando e expirando. Ele ficou com raiva? Ele ficou, mas ele soube trabalhar essa raiva. Ele sabe que se ele respirasse, ele ia voltar no prumo. E a mesma coisa, isso vale para a gente. Então, encontrar uma forma que faz com que eu lide com essa raiva de uma forma saudável. Porque ninguém aqui vai virar santo e vai ver acontecer alguma coisa que não deu certo, que você não vai ficar bravo. Ou mesmo ficar com raiva, né? Você vai aprender a canalizar a sua raiva de uma forma saudável, de maneira que eu trabalhe, aceite o que aconteceu, ou eu vou respirar, ou eu vou sair da hora, né? Vou prestar atenção em outra coisa, vou beber uma água, vou bater na almofada, vou encontrar uma forma de trabalhar esse sentimento dentro de mim para que ele não fique lá dentro me martirizando. Porque muitas vezes, aí essa raiva fica lá guardadinha, eu tenho uma máscara que eu quero ser sempre a certinha, e eu não falo que eu não gostei, né? Porque eu tenho que aprender a almofada, eu falava, vai chegar uma hora que você não vai precisar mais usar a almofada, porque você vai saber explicar que você não gostou daquilo, né? Então, a gente vai evoluindo. Então, na verdade, ao invés da gente explodir, a gente precisa se colocar que a gente não gostou da situação. Às vezes eu não posso falar naquela hora, eu vou falar num outro momento, mas é o tempo que vai me mostrando, é esse eu saber olhar para dentro de mim, é eu estar conectada com o Evangelho, né? Estar conectada com Jesus,
que faz com que eu consiga ir trabalhando esses sentimentos dentro de mim de uma forma mais saudável, né? E um outro ponto, né? De maneira geral, como que eu vou conseguir cuidar desses sentimentos que tomam conta de mim? Então, primeiramente, eu preciso mudar o meu padrão mental. Porque, como eu falei, se aquela coisa ruim me aconteceu e eu fico guardado lá dentro de mim, então eu não quero, como eu estava dizendo, eu quero ser a boazinha, eu falo, não, tudo bem, não tem problema. Mas lá dentro não tem muito problema. E aquilo vai ficando lá dentro, e não é cuidado, eu não aceito aquilo dentro de mim, e vai chegar uma hora que eu vou explodir mesmo, né? Eu vou fazer o que eu não devo. Então, dessa maneira, o que eu tenho que aprender? A mudar o meu padrão de pensamento, né? Me conectar com coisas boas. Porque, às vezes, realmente, né, a cólera, a maneira de resolver aí, gritando, esperneando, quebrando as coisas, acaba se tornando um vício para a pessoa. Além de depois ser um defeito, acaba se tornando um vício nessa maneira dela agir. Que e ela pede desculpas e está tudo certo. Desculpa não é uma palavra mágica, né? Tá bom, desculpa, e dali a pouco eu estou fazendo igual. É eu ter consciência daquilo que eu fiz, da responsabilidade do que eu fiz e buscar fazer diferente, né? Aqui no Evangelho, no finalzinho desse item, ele fala assim, o espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Ou seja, a gente precisa praticar a caridade e a humildade. E exemplo disso, né, além de Jesus, como no vídeo que a gente viu aqui, né, da música do Padre Zezinho, é São Francisco, né? Não poderia deixar de citá-lo nesse dia que é considerado o dia de São Francisco, como um exemplo para a gente seguir. Um exemplo para a gente seguir no seu desprendimento. São Francisco, né? Se a gente, depois eu vou trazer a oração dele aqui para a gente ouvir e cantar juntos, ele fala, né? Onde houver ódio, Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Começa por aí. Eu espalhar a paz aonde eu estou. Espalhar a paz aonde estou é eu não fazer intrigas. Eu não falar mal do outro, né? O outro às vezes nem percebeu o que aconteceu, mas como eu gosto muito de dar o palpite, eu vou lá e conto o que o outro fez, que o outro nem precisava saber. Então, eu não estou sendo um instrumento da paz, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. No próprio Evangelho, a gente sabe aqui no item que fala do ódio, ele nos coloca que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta de Deus. Então, se eu quero estar próxima a Deus, eu preciso cultivar o amor. Então, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. O perdão é um exemplo de caridade, de prática da caridade aqui, que a gente precisa buscar, que é difícil, mas que a gente precisa buscar colocar em prática na nossa vida, né? Porque ele vai permitir que eu não guarde dentro do meu coração a raiva, o ódio, o rancor e a cólera. Ele vai permitir que eu possa realmente plantar no meu coração os bons sentimentos. Fazendo com que, até porque a gente tem que pensar uma coisa da questão do perdão, né? A gente precisa perdoar, a gente precisa tirar esses pensamentos ruins da nossa mente e do nosso coração por dois motivos. Primeiro, que o corpo da gente ressente. A gente, com esses sentimentos, a gente cria doenças. É problema no estômago, é problema
no joelho, na perna, no pé, né? Na garganta. Então, a psicossomática explica bastante isso, né? E a gente já falou aqui muitas outras vezes e já ouviu aqui muitas outras vezes sobre essas questões. Então, a importância da gente perdoar. E o outro ponto, para a gente não criar inimigos em outras existências, né? Então, por isso, daí que fala, né? Eu senti raiva da pessoa, eu vou me acalmar e vou tentar, num outro momento, explicar a minha situação. Às vezes a gente tem pessoas da família, né, que a gente acaba criando sentimentos negativos por conta que ela fez determinada coisa pra gente. E na verdade, às vezes a intenção dela nem era essa. E às vezes a gente não estava num bom dia, a gente interpreta de outra maneira aquela atitude. E aí vai indo como uma bola de neve. A gente vai criando na nossa mente pensamentos muito ruins. E a gente vai atrair espíritos e irmãos afins com aqueles pensamentos, que é quando a gente vai ter, como eu disse, as doenças físicas, né? Hoje a gente está vendo a questão da ansiedade, da depressão, o pânico, várias coisas que são resultado do que a gente vai colocando na nossa mente. A reunião lá do planejamento da nossa escola foi bastante proveitosa em questão de exemplo, né? E uma professora colocou, a gente fez uma dinâmica lá, e a professora colocou assim, a gente estava falando de plantio, de sementes, ela queria a semente do girassol, porque o girassol, ele fica sempre de costas para as trevas, para a escuridão. Ele está sempre de frente para a luz, né? Que a gente olha lá, eu não lembro o tipo que é o girassol, se alguém lembrar aí o que ele tem lá. Ele está sempre de frente para o sol. E a gente precisaria mirar-se no exemplo dele e estar de frente para a luz. Estar de frente para a luz é estar de frente dos bons sentimentos, das pessoas que são alto astral, das pessoas que têm sempre um bom papo, né? Não adianta, se eu não estou boa, não adianta eu conversar com aquela também que só vê tudo negro, de bolinha cinza chumbo, né? Ela tem que vislumbrar pelo menos uma bolinha rosa naquele cinza chumbo, né? Que já é um passo para começar uma conversa melhor. Então a gente tem que buscar as pessoas boas, né? Os lugares bons, os bons filmes, o livro, o evangelho, a prática do evangelho no lar, ouvir o evangelho aqui na casa espírita, ou seja na igreja, ou seja no culto, mas estar conectado com Deus, estar conectado com Jesus e buscar os exemplos dele para a gente colocar em prática. É difícil para alguns, né, para outros mais fácil, mas para a grande maioria de nós, às vezes é muito difícil colocar isso em prática. Às vezes a idade vai, para os escorpianos é mais difícil ainda. A idade vai fazendo com que a gente vá enxergando melhor. Mas a gente não precisa esperar ter 60, 70, 80 anos para descobrir o que estava na frente da nossa vista com 20, 30. Então, que a gente possa pôr em prática os ensinamentos de Jesus. E nisso a gente vai estar focando na nossa reforma íntima, né? Nessa nossa renovação. Que eu trouxe aqui, né? Como eu gosto de mostrar sempre esse evangelho aqui, vivendo o evangelho, desse item que do capítulo 9, que se chama Renovação Interior. Então, que esse livro aqui, para quem não conhece, ele tem cada item do Evangelho, né, cada capítulo e os itens, e ele tem vamos dizer assim, uma explicação para a nossa vida, né, na prática, a lição que está aqui na nossa prática. E ele fala assim, ó: não é o revólver que mata,
mas o ódio de quem atira. Não é a boca que ofende, mas a cólera de quem fala. Não é o veículo que atropela, mas a imprudência de quem dirige. Não é a mão que esmurra, mas a raiva de quem bate. Não é a caneta que falsifica, mas vontade de quem escreve. Não é o pé que agride, mas a fúria de quem escoiceia. Não é o porrete que dilacera, mas a revolta de quem ataca. Não é o olho que bisbilhota, mas a maldade de quem enxerga. Não é a pedra que machuca, mas a violência de quem arremessa. Não é a língua que engana, mas a intenção de quem mente. Inútil dizer que o corpo é o responsável pelas imperfeições morais. Ele é só instrumento dos anseios do espírito. Orienta, pois, teus passos no caminho do bem e, inspirado pelas lições de Jesus, busca a renovação interior, recordando que o corpo atende aos reclamos da alma da mesma forma que o machado é obediente aos movimentos do lenhador. Então não adianta falar que é o nosso karma, que a gente tem que passar por isso, que é por conta da minha infância, que é por conta do meu pai, que é por conta da minha mãe. É por minha conta mesmo. Não é para dizer que porque eu tenho depressão, porque eu tenho ansiedade, porque meu marido me traiu, porque minha mãe me abandonou. Eu tenho as escolhas na minha vida. E como ele fala aqui, e o meu espírito tem as intenções. Então eu preciso realmente investir na reforma íntima do meu espírito. Deixo essas reflexões para vocês, né? Para que a gente possa refletir, né? Se a gente está sendo como o girassol mesmo, de frente para a luz, de frente para os ensinamentos de Jesus, para a mensagem que Francisco trouxe 1200 anos depois da vinda de Jesus, né? Para mostrar que a gente necessita investir na reforma do nosso espírito. Convido vocês a ouvirem, né? Você pode pôr, a música é no Fagner, a oração de São Francisco, e daí vocês prestarem atenção, né? Deixarem se envolver, quem quiser cantar junto, porque ela é muito linda, né? Acho que todos conhecem, ou a grande maioria conhece, e apagou. É a tecnologia. É a aula da... que a gente se prestar atenção mesmo nas palavras. A reprodução automática está desativada. Acho que ela está andando, porque está aqui, acho que você tem que voltar. Tá mesmo. É. Então fechemos os nossos olhos, nos deixemos envolver por esse som e por essas palavras. Aqui eu aumento. Tá no último. Que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristezas, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido,
amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que possamos, como Francisco, abandonar as nossas negatividades. Procure solar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que essas boas vibrações, que o exemplo de Francisco nos inunde e que nós possamos também buscar durante essa semana aplicar um pouquinho dos ensinamentos que aqui aprendemos. Que essas boas vibrações cheguem aos nossos lares, que ela possa chegar àqueles que têm animaizinhos, a toda a natureza que nos circunda. Que possamos ter a consciência e ter o desprendimento como Francisco teve. E que possamos assim cuidar desse nosso eu. Que assim seja. Muito obrigada.